Oi, eu sou a Bibi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se vocês me acompanham, né, vocês viram meus outros vídeos, provavelmente vocês sabem que o mês de março foi tenebroso no quesito leituras. Foi terrível. Eu entrei numa ressaca literária e eu fiquei sem vontade de ler, sem vontade de fazer nada, na verdade. Eu até fiz um detox das redes sociais, porque tava me prejudicando muito, não só no quesito leitura, mas no dia a dia mesmo, sabe? Pra eu poder, vamos dizer assim, viver a vida, ao invés de ficar... Tá passando um helicóptero. Ao invés de ficar nas redes sociais. E aí eu fiz esse detox, que me deu uma ajuda, e aí no final do mês eu consegui ler 2 livros. Eu com certeza ia me forçar a ler, porque é o livro do Clube do Livro, então ia ter encontrinho, e eu gosto de participar, então esse era meio que garantido que eu leria. E qualquer outro que eu lesse nesse mês era lucro, sabe? Falando dos livros, eu li os 2 no Kindle. E o primeiro que eu li, que foi o livro do Clube do Livro, foi Tudo Pode Ser Roubado, que é um livro nacional. E a gente escolheu esse livro do Clube do Livro, na verdade, porque a gente foi na livraria e uma das vendedoras lá indicou esse livro porque a gente pediu livros que fossem mais alto astral, mais engraçadinhos, porque a gente só tava escolhendo livro meio desgracento pro Clube do Livro. E assim, apesar do livro ser meio alto astral, ter algumas partes engraçadas, acabou que a gente não gostou tanto assim do livro. É um livro bem curtinho, 200 páginas mais ou menos, mas não sei, o começo foi bem arrastado. Tanto eu quanto as outras meninas achamos o mesmo. Inclusive vai sair um vídeo do nosso encontro do Clube do Livro, então logo logo sai por aí. Mas então, continuando, a gente achou esse começo bem arrastado, assim, os 30%, os 30 primeiros por cento, os primeiros 30% foram bem difíceis, assim, foram meio chatinhos, meio... não sei explicar. E aí depois meio que o livro avançou e não porque ele é legal, mas só porque a gente queria saber o que ia acontecer, sabe? E então, no geral, não foi legal. Eu dei 2 estrelas e meia. As outras meninas acho que deram 2 estrelas e meia também. Acho que não chegou nem a 3 estrelas, se eu não me engano. Não lembro agora. Mas enfim, né? Eu falei e não falei do livro em si, tipo, da história do livro. Conta a história de uma menina, que ela é uma garçonete. E, às vezes, ela aproveita para roubar uma coisinha ali, uma coisinha a colar. E ela se encontra muitas vezes com os clientes que frequentam, né, o lugar que ela trabalha. E ela vai na casa deles e quando eles estão dormindo, ela rouba alguma coisa. E no começo ela roubava coisas, assim, que não tinham tanto valor e ela revende pra uma outra mulher. E aí essa outra mulher foi meio que ensinando pra ela o que tem valor, né, que ela pode... roubar ao invés daquelas coisinhas meio nada a ver. E aí ela começa a pegar esse gosto por roubar coisas caras e procurar por coisas mais caras dentro das casas que ela frequenta. E aí logo no começo do livro também aparece um moço e ele conversa com ela e fala assim: olha, eu sei que você rouba coisas e eu preciso da sua ajuda para roubar um livro. E aí que começa assim mais ou menos essa parte principal, que seria roubar esse livro. Basicamente ela precisa roubar o Guarani, né? Esse cara pede ajuda pra ela. Os 2 meio que são empregados de um cara mais rico que quer esse livro porque ele coleciona livros raros. E aí é uma primeira edição do Guarani que está nas mãos de um professor que ama este livro, que foi a tese dele de doutorado. Então, assim, ele tem um apego muito grande pela obra. E ele comprou o Guarani, pegou todas as despesas dele pra comprar. Inclusive o casamento dele até acabou por conta desse livro. Mas é porque ele gosta tanto do livro que ele queria ter a primeira edição. Esse cara rico quer o livro também, só que o professor não quer vender. Então, ele vai pedir ajuda pra roubar. E aí, basicamente, a menina tem que roubar o livro do professor. E aí a gente acompanha toda essa saga dela conhecendo o professor, tentando se tornar próxima dele, que na verdade no começo estava interessante, mas se estende muito e fica chato. Enfim, e aí no final também é um final meio sem final, sabe? É um final meio sem conclusão. E aí, sabe, não foi legal. A gente quase que leu outro livro da mesma autora, mas aí a gente falou, não, vamos dar uma pausa, depois a gente lê outro livro dela. Mas enfim, esse foi o primeiro livro. E aí o segundo livro foi
100 Despedidas da Han Kang. Eu gosto muito dos livros da Han Kang, assim. Na verdade, eu li A Vegetariana, eu li o Livro Branco e eu li Atos Humanos. O Livro Branco eu não curto muito, não gostei muito da história. E aí, A Vegetariana e Atos Humanos, eu amo esses livros, mas eu acho que Atos Humanos, assim, é o melhor dela. Esses 100 Despedidas, eu também gostei. Ainda acho que o primeiro lugar pertence a Atos Humanos, não tem como. Aqui a gente acompanha duas amigas. Uma delas mora na ilha, né, da ilha de Jeju, que é onde aconteceu um massacre e tudo mais. Ela vai parar no hospital e ela liga pra essa outra amiga dela. É que eu não lembro os nomes, gente, porque são nomes coreanos e eu também, mesmo que eu lembrasse, a minha pronúncia ia ser ridícula. Mas, enfim, e ela pede ajuda pra essa amiga quando ela tá no hospital, pra voltar lá pra casa dela, na ilha, pra cuidar do passarinho dela, que por conta desse acidente, ela meio que ficou em coma, está há muitos dias sem voltar pra casa, e ela tinha deixado um bolsão de água e um bolsão de comida pro passarinho, mas ela acha que o passarinho não vai sobreviver por mais tempo, sozinho dessa forma. Ela acha que a água acabou, que a comida acabou, então ela pede, pelo amor de Deus, pra amiga dela, tipo, ir naquele momento já ir pro aeroporto pra poder ir até a casa dela lá na ilha. E além disso, a gente acaba conhecendo um pouco mais desse massacre que acontece na ilha e conhece também bastante da família da moça que está no hospital. Gostei bastante, eu dei 4 estrelas. Eu acho que a escrita da Han Kang, ela é uma escrita muito fluida, muito gostosa de ler e muito sentimental ao mesmo tempo, sabe? Sempre que eu leio os livros dela, eu fico com um negocinho no coração, sabe? E é um livro, eu acho que esse não é tão curtinho, é um livro normal, de 300 páginas, eu achei que ele fosse menor. Mas é que a leitura flui tão bem que parece que ele é pequeno, mas ele não é. Mas eu super recomendo todos os livros da Han Kang, inclusive o Livro Branco, eu acho que também ele é um bom livro pra ler, é só que no ranking ele tá por último. Aí acho que por enquanto estamos em primeiro Atos Humanos, segundo A Vegetariana, em terceiro 100 Despedidas e em quarto o Livro Branco. Lerei Greek Lessons, que eu não sei porque não tem no Brasil, não veio pra cá, não sei qual é o motivo, então eu peguei ele em inglês mesmo. Não sei se vem pro Brasil ou não, é uma incógnita. Mas enfim, gente, vou encerrar o vídeo por aqui e até o próximo. Tchau!